Você, meu amigo, você, minha amiga, que acompanha o Diálogo Espírita, veja as atrações do nosso programa de hoje. No nosso tema livre, nós vamos falar sobre o dever número 1 do ser humano. Você sabe qual é? É fácil, mas se você esqueceu, nós temos aqui um problema a ser resolvido. No quadro Espiritismo Responde, nós vamos ver o grau de evolução dos espíritos que habitam o planeta Júpiter, se é que alguém mora por lá. E um possível caso de obsessão de um parente morto. Para encerrar as conexões do Espiritismo com a ecologia. A partir de agora, especialmente para você, Diálogo Espírita. Meus amigos, como acabei de anunciar, nosso tema livre de hoje vai falar sobre o amar a Deus acima de qualquer coisa e ao próximo como a si mesmo, o dever número 1 do ser humano. Muito bem, nós estamos aqui hoje na companhia da Marlene Venâncio Esperandil e o nosso amigo Jaime Nunes. Prazer em revê-los. Tudo bem com vocês? Tudo bem, o prazer é nosso. Muito bem. Então, nós vamos iniciar aqui o nosso programa com um lembrete aqui na página 145 do livro Razões para uma Vida Melhor, onde o autor ele diz o seguinte, ele relembra uma situação de Jesus, onde diz o seguinte: então um doutor da lei, tendo se levantado, disse-lhe para o tentar: mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: o que é que está escrito na lei? Que ledes nela? Ele respondeu: amareis a Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as forças da vida, do teu espírito, e ao vosso próximo como a si mesmo. E Jesus lhe disse: respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Mas esse homem, parecendo aparecer que era justo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? É a pergunta que eu faço para vocês. Quem é o nosso próximo? O nosso próximo, em primeiro lugar, é a família. A família, a partir do núcleo é o que está mais célula, próximo. É o mais próximo. A célula principal da sociedade é a família. A partir do momento que aprendemos a conviver com os nossos próximos mais próximos, nós direcionamos para a sociedade aquilo de bom que nós praticamos dentro do nosso lar. Então, Jaime, você diria que esse dever número 1, ele passa por 3 pilares aí, que seria amar a si mesmo, amar ao próximo, amar a Deus. E que talvez o caminho para realmente demonstrar que amamos a Deus, na prática, seja amando ao próximo, porque só louvar Deus, glorificar Deus, orar a Deus, dizer que se ama a Deus, mas se não se ama ao próximo, eu acho que não resolve nada, né? Isso tem que ser demonstrado pelas nossas ações. Então, nós temos inúmeras oportunidades de demonstrar o nosso amor por aqueles que ao nosso lado convivem, participam, inicialmente na família, mas como nós temos amigos, vizinhos, trabalhos, sociedade, em todos esses contatos é que nós vamos demonstrar realmente o nosso nível de entendimento, de compreensão, buscando tratar a todos com o amor, que é aquilo que une todos os seres. Marlene, a gente fala que a doutrina espírita é a terceira revelação, né? A primeira revelação de Moisés, a segunda de Jesus. E Moisés elaborou lá os 10 mandamentos, dizem até que seria uma recepção mediúnica, né? Teria sido inspirado por Deus para receber as tábuas do Sinai, né? No Sinai. E Jesus, Moisés fez os 10 mandamentos, Jesus praticamente resumiu a 2, né? Sim. Esse amar a Deus
acima de qualquer coisa e ao próximo como a si mesmo. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse aspecto. E o Espiritismo entra como nessa receita, nessa forma do amor aí? Olha, de acordo com o Espiritismo, a base principal do nosso aprendizado, a base principal do nosso crescimento, da nossa evolução, é o amor ao próximo. É a gente praticar o bem. Jesus diz que se fizermos o bem a um dos filhos dele, menos privilegiado, com menos entendimento, a responsabilidade nossa do que adquirimos de saber é uma responsabilidade muito grande. Porque aquele que peca, vamos dar um exemplo, a pessoa que nasce lá na favela sem condição alguma, que se torna um usuário de drogas, que ele tem menos responsabilidade sobre a ação dele, não que isso justifique o que ele faça, do que nós que temos o saber e muitas vezes praticamos ações que não condizem com o que aprendemos. Jaime, me preocupa, digamos assim, me preocupa a mim pessoalmente, né? Tentar entender, quando você estuda a doutrina espírita, por exemplo, a gente procura saber, tentar conhecer um pouco melhor Deus. Que é Deus, né? Que é Deus? Pergunta no Livro dos Espíritos. Porque como é que nós podemos demonstrar, além desse amor ao próximo, eu digo assim, sabe que nós temos que demonstrar a Deus que quando e como que a gente demonstra que realmente ama a Deus, ou seja, no nosso dia a dia, nós temos que aprender a renunciar às coisas materiais, por exemplo, a realmente colocar Deus acima de tudo, né? É dar prioridade na nossa vida. E quando a gente se preocupa demais só com o corpo físico, só com a sobrevivência, só com a vida material, só com os gozos materiais, a gente está relegando Deus, talvez nem a segundo, nem a terceiro, talvez um plano muito embaixo. Na vida prática, a gente não coloca Deus em primeiro lugar, não pensa nele primeiro antes de fazer qualquer coisa, de tomar uma decisão, né? Nós temos uma vantagem, porque a partir de Jesus, ele nos mostra um Deus, um Pai diferente. Se antes dele o Deus era cruel, vingativo, que castigava, hoje ele aparece como um Pai amoroso. E se nós, simples pais terrenos, amamos o nosso filho, desejamos a ele o melhor, então o que pensar desse Pai que é todo amor? Mas ele, sendo amor, nos criou para que também o desenvolvêssemos e levássemos ao nosso semelhante. Então a forma de amar a Deus é amar aqueles que estão junto de nós. Porque não adianta nada, né, Mariana? Então a gente se dedicar à doutrina espírita ou qualquer outra religião e cumprir com certos cultos, com certos ritos, frequentar o templo e tudo, né? Se nós não nos mudamos. Eu acho que o que mais agrada aos olhos de Deus, olhos entre aspas, que Deus não tem olhos físicos, né? Mas, digamos assim, a visão de Deus é a nossa conduta reta, é a nossa moralidade, o nosso esforço de crescimento e de melhoria. Com certeza. Esse esforço de crescimento, ele não pode ser... eu sou um espírita, ou qualquer outra religião, eu acredito. E aí, dentro de casa, eu sou outra pessoa. Eu sou uma pessoa intolerante, eu não participo da vida dos meus filhos, porque eu tenho que estar na casa espírita o tempo todo. Aí nós estamos relegando Deus a segundo plano. Porque nós estamos deixando de cuidar daquele que nos foi entregue por Deus para direcionar na vida. Então nós temos que praticar o bem a partir do momento que eu me sinto à vontade dentro de casa para ser parceiro do meu filho, da minha esposa, dos meus parentes, dos meus pais, o respeito. A partir daí eu já tenho dentro de mim o amor tranquilo e verdadeiro. Aí a prática lá fora se torna mais fácil. É o respeito por aquele que tudo criou, né? É uma forma de nós respeitarmos a Deus e respeitarmos a sua obra. E a sua obra não inclui apenas os seus filhos, mas o nosso planeta, a natureza e tudo isso de bom que Ele nos concede, porque faz parte também da nossa existência, embeleza a nossa vida, traz seus benefícios. Então, uma forma de agradecer a tudo isso é o respeito por tudo aquilo que Deus nos concede. Você falou uma palavrinha aí que me ocorreu agora sobre respeito. Um articulista, ex-articulista da revista Veja, no ano de 2003, ele, no final do ano,
ele escreveu uma coluna que ele dizia mais ou menos o seguinte: se você não consegue, o ideal é amar ao próximo como a si mesmo. Se você não consegue amar ainda, porque isso tem uma implicação muito grande, né? Não é fácil amar o próximo como a si mesmo. Não. Falar é fácil. Fácil. Né? Ele diz, pelo menos, se você não consegue o amai-vos, então pelo menos pratique o respeitai-vos. Porque com isso você já está pelo menos respeitando os limites, os direitos seus e os direitos do próximo. Né? Já é uma grande coisa, uma grande regra de convivência social. Você já vai minorar talvez um sem número de problemas na nossa sociedade se você pensar apenas nisso. Nem ame, apenas respeite. Respeita teu próximo, aquilo que ele tem direito à vida, direito a ser feliz, direito a pensar por si mesmo, a ter a sua liberdade de expressão, a buscar fazer aquilo que ela gosta, ser diferente. Respeite ela ser diferente. Eu acho que isso já é um grande passo que a gente estará dando para amar. Respeite o tempo de crescimento de cada um. O estágio que cada um se encontra. Nós, com o amadurecimento, a gente vai adquirindo mais segurança. E muitas vezes a gente quer impor aos nossos filhos aquilo que nós aprendemos desesperadamente porque vai fazer bem para eles. Não é. Mas eles têm o tempo de crescimento deles também, né? Até no Momento Espírita eu encontrei algo sobre o nosso tema. Quando diz lá que quando lemos a biografia dos grandes vultos do amor ao próximo, como Madre Teresa de Calcutá, o nosso querido Francisco Cândido Xavier, o Emmanuel, vemos a exemplificação do exercício do amor ao próximo. É natural que questionemos de onde eles retiraram forças para amar incondicional e intensamente ao longo de toda uma vida. Aprenderam a amar ao próximo no exercício do amor a que se propuseram, saindo de si mesmos, indo em direção ao outro e encontrando Deus. Eu estou só reforçando alguns exemplos que eu acabei de dar sobre esse respeito que a gente tem que ter ao próximo, né? Eu tinha colocado aqui, por exemplo, são pequenos fatos do nosso dia a dia, né? Isso não é difícil, tão difícil quanto amar. Veja só, por exemplo, o respeito ao próximo numa fila, né? Na divisão das tarefas no lar, no trânsito, o zelo dos bens públicos, na discordância de opiniões e na alteridade, inclusive religiosa. Isso é fundamental. A gente pode pensar diferente, a gente pode ter uma filosofia diferente, práticas diferentes. O importante é que cada um possa seguir livremente, que não haja interferência, ninguém patrulhando ninguém policiando ninguém, tentando determinar, faça isso, não faça aquilo, está certo, está errado. Deus que vai julgar, deixemos que Deus julgue. Se a gente errar, a gente vai errar por nossa própria conta e risco, né? Nós temos para isso o nosso livre-arbítrio. Agora, outra coisinha aqui, uma outra conceituação, uma outra ideia que eu queria colocar para vocês. Nós já estamos quase no final do nosso programa e o Jaime ainda tem uma mensagem para encerrar ali. É a colocação mais ou menos o seguinte: existe uma diferença entre você fazer aos outros, não fazer aos outros o que não quer que te façam, e fazer aos outros o que você deseja que te façam, né? A diferença é sutil, mas ela existe. E uma é uma atitude mais passiva, mais cômoda, mais tranquila. A outra existe você torna-se o agente positivo, digamos assim, né? Você só não fazer o mal aos outros até que não é tão difícil. O difícil é você fazer todo o bem que você gostaria que fizesse, né? Com certeza, né? Com certeza. Então, Jaime, você quer fazer o encerramento aí? Você tem uma... Sempre que nos lembrarmos desse Pai amoroso e bom, eu encontrei uma mensagem chamada Qual o Tamanho de Deus? Ela relata a história de um pai que seu filho, ao ver um avião, pergunta ao pai: que tamanho tem aquele avião? O menino disse: pequeno, quase não dá para ver. Então, o pai o levou ao aeroporto e, ao chegar próximo ao avião, perguntou: e qual o tamanho desse avião? O menino respondeu: nossa, pai, é enorme. O pai então disse: assim é Deus. O tamanho vai depender da distância que você estiver dele. Quanto mais perto você está dele, maior ele será na sua vida. Ou seja, quanto mais próximos conseguimos chegar a Deus, nós teremos condições de avaliar maior a grandeza.
existe alguma coisa parecida sobre a pouca ciência e muita ciência, né? Com pouca ciência nós nos esquecemos de Deus, nós ignoramos Deus. Com muita ciência, Deus cresce aos nossos olhos. Meus irmãos, nós agradecemos a atenção de vocês para o nosso tema livre de hoje e continue conosco que nós temos as nossas próximas atrações. Até mais. Até mais. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. Meus amigos, no nosso quadro Espiritismo Responde, nós temos duas questões a serem abordadas hoje, enviadas pelos nossos telespectadores. Uma delas é a pessoa narra mais ou menos com as suas palavras o seguinte: ela teve um irmão que desencarnou por suicídio e ela se sente de alguma forma comprometida, afetada pela lembrança desse fato, de ser o próprio irmão, etc. E ela sente a presença desse espírito junto a ela, na hora que vai dormir, em determinados horários durante o dia, e às vezes também com uma certa tendência, porque ela era muito apegada a essa pessoa, uma certa tendência também de ideias suicidas. Então a preocupação dela é se realmente ela está sendo assediada por esse irmão e o que ela pode fazer a respeito. Bem, minha caríssima, nossos telespectadores, realmente isso é possível. O fato dessa pessoa ter, ou qualquer outra, ter cometido suicídio, realmente é uma falta, digamos assim, moral, né, grave, mas não nos cabe julgar. Julgamento, Jesus já dizia, não julgueis para não seres julgados. Então vai caber a Deus a ver se nesse caso aí, as razões que o levaram a cometer esse ato, né? Se há atenuantes ou se há agravantes, qual é a situação dele, Deus vai julgar depois, ele vai ter que se haver, porque realmente foi uma decisão deliberada dele. Agora, em relação a ela, o que essa nossa telespectadora tem que fazer? Ela tem que procurar realmente elevar o pensamento a Deus, fazer bastante orações por ela e por ele, porque ele é um necessitado. Então, não vemos outra maneira, né? Ele vai ter que enfrentar o tribunal da sua própria consciência. E ela tem que procurar se isolar desse problema. Quanto mais ela ficar apegada a essa situação, ficar lembrando do fato, remoendo, talvez até de certa forma se culpando de alguma coisa que poderia ter dito e não disse, poderia ter feito e não fez, ela tem que entender que isso é temporário, é passageiro, ela tem que se reconstituir, né? Se reestruturar psicologicamente para enfrentar a vida. Procure um centro espírita, lá vai receber a orientação necessária de como encontrar ajuda para esse tipo de problema. E, evidentemente, procurar cortar quaisquer liames
que haja entre uma ligação mental entre essa entidade e ela, para que ela não seja influenciada negativamente aí com esse tipo de ideia também de repetir o mesmo ato que ele cometeu. Bom, a segunda pergunta é em relação de espíritos que habitam Júpiter, se seriam mais evoluídos ou menos evoluídos que nós. Então nós temos no Livro dos Espíritos uma questão que fala que todos os globos do universo são habitados. Não sei o que nós podemos entender por todos os globos, em primeiro lugar. Se realmente todos os astros se poderia ser tomado como sinônimo ou não. Cientificamente, até agora, nós não temos respostas, né? Eu sempre digo que a gente mal está, em termos astronômicos, em termos universais, nós mal estamos conseguindo esticar o nosso pescoço por cima para o quintal do vizinho, por cima do muro para o quintal do vizinho, espiar o quintal do vizinho, né? Estamos aí mandando naves para Marte, já fomos à Lua, etc., mas o universo é muito maior do que isso. São bilhões e bilhões de galáxias, cada galáxia com bilhões e bilhões de astros. Agora, segundo algumas informações, ainda ao tempo de Kardec, em outros lugares, na revista Espírita, etc., os seres que habitariam Júpiter seriam mais evoluídos que a Terra. Aliás, Júpiter seria o mais adiantado do nosso sistema solar e a Terra um dos mais atrasados, ou pelo menos intermediário, né? Agora, que tipo de vida que tem lá, essa é uma outra questão, né? Pode ser espíritos em alguns mundos, não em Júpiter, com uma certa conformação física como a nossa, e pode ser apenas espíritos desencarnados. Essa é uma outra questão que a gente não tem condições, não tem tempo hábil para responder tudo no momento. Nosso grande abraço, até a próxima. Caríssimos irmãos, no nosso quadro O Espiritismo e Você, nós vamos falar hoje algumas conexões entre a doutrina espírita e a ecologia. Onde é que elas se cruzam? Quais são os pontos de interseção entre a doutrina espírita e a ecologia, que é uma ciência, né? Bom, principalmente nós podemos falar que está a interseção no aspecto filosófico do espiritismo, não na parte religiosa e nem tanto também na parte científica, mas na parte filosófica. Vejam só. Quando nós falamos em lei de causa e efeito, por exemplo, né? Em livre-arbítrio, quando nós falamos em destruição pela fatalidade, nós falamos em fatalidade, destino, fatalidade, morte, quando nós estudamos os aspectos da influência para as novas gerações, né, do nosso planeta, estamos falando de ecologia aí, que nos incluem, porque nós vamos continuar reencarnando em outras oportunidades. Tudo isso tem a ver com a doutrina espírita e tem a ver com a nossa casa planetária, digamos assim. Esse assunto ele está mais demoradamente tratado no Livro dos Espíritos, então no capítulo Lei de Destruição. Então, por exemplo, na questão 536, diz que tudo que acontece é com a permissão de Deus, ponto pacífico. Agora, os grandes fenômenos da natureza, né? Às vezes com objetivos diretamente ligados ao homem, mas, na maioria dos casos, apenas como reguladores do equilíbrio e harmonia da própria natureza. Então, grandes terremotos, furacões, etc., fenômenos naturais, elas têm essa finalidade de, digamos, sanear a atmosfera terrestre. A atmosfera, não só a atmosfera física, mas a atmosfera psíquica, né? Que ela fica muito carregada pelos nossos pensamentos, pelas nossas vibrações negativas.
Na questão 728 do Livro dos Espíritos, também eles dizem que é da lei, é lei da natureza a destruição, preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque a destruição não passa de uma transformação que tem o fim da renovação e melhoria dos seres vivos. Vejam que então tem tudo a ver. Agora, o que a gente coloca aqui é a necessidade de nós fazermos a nossa parte, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, né, um dos pais da igreja, e no capítulo 3 ele diz o seguinte: os mundos de provas e expiações, e a Terra se inclui neles, nesses mundos nós temos que lutar contra a perversidade dos homens, nós diríamos assim, para amenizar a convivência social, né, um grande aprendizado, nós temos que lutar contra isso, e a inclemência, e temos que lutar contra a inclemência da natureza. É um duro e penoso trabalho que desenvolve as qualidades do coração e da inteligência. Deus refere o castigo, leia-se expiações, em progresso. Então vejam que o nosso enfrentamento das situações, né, é bastante complicado. Requer uma grande disciplina, uma grande compreensão do que nós estamos fazendo aqui, de onde nós viemos e para onde nós iremos. Convivência entre os seres humanos e a luta contra os problemas da natureza desenvolve a nossa inteligência para dominar o ímpeto da natureza, né? O problema são os abusos, são os prejuízos materiais e pessoais. Nem sempre é culpa da natureza, às vezes ocorre por nossa imprevidência. Isso tanto é verdade, gente, que nos países mais avançados, né, esses países, em vez de ficar lamentando quando acontece destruição, morte, como aqui no Brasil, eles procuram fazer o quê? Eles procuram estudar o problema, ver como eles podem prevenir para que esse evento não se repita, não ocorra de novo. Enquanto nós aqui ficamos achando que é castigo de Deus, ou que é fatalidade. Fatalidade existe em um pequeno grau, para não dizer que não existe em grau nenhum. Exatamente em função do planeta Terra, como nós vimos agora. Está provado que nos países desenvolvidos os prejuízos e o número de mortes, por exemplo, prejuízos materiais e o número de mortes é muito menor do que nos países mais pobres, né? E no livro, só para encerrar, no livro Destino, Livre-Arbítrio ou Determinismo, da nossa autoria, existem 6 casos reais tratados que falam sobre tragédias das chuvas de alguns anos atrás no estado de Santa Catarina, do tsunami na Ásia, etc, etc, sobre a visão espírita, sobre a ótica espírita. É importante que, talvez, quem puder, que dê uma lidinha lá, que vai ver como é que esse entrelaçamento, né? Como é que a gente coloca esse entrelaçamento entre ecologia e doutrina espírita. Nosso agradecimento, até o nosso próximo programa, muita paz a todos.